estamos juntos hoje, aula de geografia, onde a gente vai falar sobre o trabalho das pessoas e as paisagens. O que é que tem a ver, né? O trabalho das pessoas com as paisagens. Mas antes, hoje é dia 13. Vamos marcar aqui no nosso calendário. Dia 13 é uma quinta-feira do mês de agosto do ano 2020. E aí, passou bem? Tudo bem? Que ótimo! Você está bem? Nós também estamos bem. Que bom! Mas chegou o momento da nossa chamada. Vamos fazer a chamada. Vamos para a chamada. João, Maria, Rayane, Anita, Estevão, Giovana. Depois da nossa chamada, você já deve ter visto aqui o nosso cenário e tem aqui umas fotos que tem a ver com o que nós vamos falar. As pessoas, elas trabalham e a natureza é transformada com o trabalho das pessoas. Então, a partir do trabalho que elas vêm realizar, a natureza ela é transformada e a paisagem também. Como assim? Como assim, tia Conceição, isso acontece? Aqui, ó, nós temos um garoto propaganda que está fazendo a propaganda da Lacta. Então, Chocolates Lacta tem um local onde é feito chocolate, da mesma forma o garoto, tá aqui ó, chocolate garoto. Também tem um local que é uma fábrica que tem a ver, aquela fábrica onde está, naquele local, ela muda a paisagem daquele lugar. Aqui, a Plus Vita também, onde ela faz o pão, ela transforma, né? Ela pega o trigo e transforma, faz o pão. E aí também muda a paisagem. E nós temos aqui também uma pizzaria. Essa pizzaria, ela faz parte daquele lugar onde ela está. E assim, o trabalho das pessoas vai transformando os lugares, as paisagens. Isso, assim, são diversas funções. Tem a secretária, tem o proprietário da empresa, tem aquele que dirige os caminhões, aqueles que ficam na portaria, e assim são diversos cargos, aqueles que trabalham na área de informática, e assim, vejam, quando nós vamos para esses lugares trabalhar, nós vimos que o trabalho das pessoas, ela modifica a paisagem, porque aquele local onde é construído, né, as fábricas, as indústrias que transformam o produto em alimentos para serem consumidos, aquele local muda a paisagem. Por isso, assim, as paisagens elas são organizadas de diferentes formas, atendendo à necessidade das pessoas. Então, as pessoas têm a sua necessidade. Para isso, aquele local ele é transformado e aí a pessoa trabalha naquele lugar. Então, assim, é interessante porque o trabalho vai transformando, né? A pessoa vai, transforma aquele local onde outras pessoas vão trabalhar e assim sucessivamente. Então, as indústrias que estão representadas aqui representam sim o local que foi transformado, aquela paisagem que foi modificada pela construção das fábricas, pela construção dos locais onde as pessoas trabalham.
Temos também aquelas outras pessoas que trabalham com plantio, que aqueles que trabalham com o solo, aqueles que trabalham com as sementes, plantando para que outras pessoas venham consumir os alimentos. Então, existe um trabalho, não é, antes do alimento chegar às nossas casas. Então, assim, por exemplo, nós vamos comprar o tomate, mas antes do tomate ser vendido, ele foi plantado. Nós vamos utilizar o açúcar para adoçar o café, o leite. Então, quando a gente vai utilizar o açúcar, antes ele passou por um local que foi preparada a terra, plantada a cana de açúcar, para que nós tivéssemos aquele alimento na nossa mesa. Vamos ver um exemplo. Vejam que aqui nós temos o exemplo de a natureza e a alimentação. Vejam só, aqui nós temos os caminhões, não é? Que são carregados com os produtos que saem do campo. Então, esses produtos, para chegarem nesse caminhão, primeiro eles foram uma semente, em alguns casos, depois eles foram uma muda, eles cresceram e assim sucessivamente, que é o caso do milho, o caso do tomate, que primeiro vem uma plantação para que chegue a ser carregado o caminhão. A mesma coisa acontece com a cebola, acontece com o pimentão, né? Assim, são coisas que nós consumimos, mas antes tiveram de ser plantadas para que viesse a acontecer o nosso consumo. Aí aqui nós temos, aqui embaixo, ó, aqui é uma plantação de trigo. Nessa plantação de trigo foi primeiro feita a plantação, depois da plantação foi industrializado para que chegasse aqui no pão. Esse pão que é vendido, que chega à nossa mesa, primeiro ele passou por aqui. Então é assim que acontece. A mesma coisa, ó. Tem o leite vem da vaca, como também a carne, como também o couro é tirado e aí chega à nossa mesa, porque ele é industrializado o leite, né, que veio da vaca. Então, assim, existem profissionais que trabalham para que o alimento chegue até a nossa mesa. A mesma coisa que o peixe. O peixe, o pescador vai pescar para que ele, depois de pescado o peixe, que não existe um trabalho antes desse peixe chegar à nossa mesa. Não é simplesmente chegar lá e comprar. E também, sem falar de que a pessoa que está vendendo, ela também está trabalhando. Quer dizer, é um outro trabalho, não é? Houve aquele que pescou e também chega à nossa mesa depois que nós compramos. Então, existe um trabalho que é aquela pessoa que está vendendo ali para a gente, né? Quando a gente chega no supermercado, todas aquelas pessoas ali que estão dentro do supermercado trabalhando, então é o trabalho delas. A caixa do supermercado que vai registrar o valor do alimento é um trabalho. Então, assim, para que aquele alimento chegue ali, ele já passou por outras etapas. É interessante a gente saber disso. Aqui também nessa página nós temos o exemplo das galinhas. As galinhas colocam os ovos e assim os ovos são vendidos, né, para que cheguem até nós. Então existe um trabalho, né, e aquela galinha que ela foi, né, a primeiro veio, a pessoa que alimentou, tudo isso é um trabalho. Então assim, o trabalho ele vai passando assim por etapas para que nós venhamos a receber o alimento no final. Que no caso aqui da galinha, nós consumimos a galinha, como também é consumido os ovos que a galinha põe, como também aqui a vaca, a carne também. Então assim, são alimentos, né, que chegam
mas antes existe uma etapa de trabalho para que esses alimentos cheguem até a nossa mesa. Isso também acontece com as bananas, as laranjas. Da mesma forma, elas são plantadas, né? A muda, limão também, a mudinha do limão que vem da semente e tal. Então, aí, quando a plantinha nasce, vai os produtos chegarem à nossa casa, à nossa mesa, depois que os trabalhadores fazem aquela produção lá no campo. Né? Então, são produtos agrícolas também os cereais, que é o caso do arroz, da soja, do trigo, também os legumes, que pode ser vagem, pode ser chuchu também, né? Dentre outros, claro. E as verduras, o alface, agrião, espinafre, né? Que são exemplos de plantações que chegam à nossa mesa, mas antes existe um trabalhador que faz com que haja o plantio, que haja a colheita. Nós temos aqui no nosso livro de geografia, na página 88, nós temos as imagens, como exemplo aqui, ó, do trator. Veja aí no seu livro. O trator com fazendo o arado da terra, né? Veja, bem antes, né? Aqui, quando ele está fazendo o arado, esse trator, ainda não houve a plantação, vai ser plantado ainda. Então, aqui é um trator que faz. Você vê que nem só as mudas são plantadas por pessoas, mas esse trator, para funcionar, existe um trabalhador que dirige ele. Então, também há um trabalho. Então, aqui nós temos também, veja que interessante, uma outra máquina, nessa foto aqui de baixo, que está fazendo a colheita de soja. Então, existe também uma máquina que faz a colheita. Veja aqui, nessa foto. Nessa aqui de baixo, também é um outro tipo de máquina que está fazendo a colheita do milho. Veja só, mas para essa máquina funcionar, né, não tem as pessoas tirando o milho, que antes dessa máquina existir, era feito assim. As pessoas é quem faziam. Mas, com a existência da máquina, ainda há um trabalho. Por quê? Porque a pessoa tem que utilizar a máquina. Então, assim, existiu sim. Muitas pessoas foram tiradas, né? Não trabalham mais tirando manualmente, sim, mas a máquina precisa ser operada por alguém. E esse alguém é uma pessoa que faz com que essa máquina ela funcione. Então, assim, são trabalhos que fazem com que as pessoas mudem aquela paisagem daquele local também. Também nós temos os agricultores, os lavradores, que são profissionais que fazem trabalhos que são aqueles trabalhos agrícolas, né? Hoje, né, como vocês viram ali no exemplo, são usadas as máquinas, como o trator, por exemplo, tem outras máquinas que são utilizadas lá, que fazem a preparação do solo, que nós vimos, né, como exemplo, também a plantação de cana-de-açúcar. E assim, para que haja o açúcar à nossa mesa, existem plantações enormes de cana-de-açúcar. São lugares muito grandes que são plantados, não são hectares de terra, que são plantados a cana-de-açúcar antes dela ser industrializada, transformando-se naquele grãozinho que a gente vê na mesa, que é o açúcar. Então, assim, a cana-de-açúcar ela é plantada e aquele mesmo processo dos outros produtos. Ela é plantada e aí regada e tudo aquilo, né, que a gente conhece de uma plantinha. A mesma coisa acontece com o açúcar, a cana-de-açúcar. Então, assim, a colheita também é feita também por máquinas que nós vimos ali, né? A colheita da soja, como a colheita do milho. Então, assim, são trabalhos que são feitos pelas pessoas, porque, como a tia Conceição já falou, a máquina ela precisa ser operada por alguém. Não existe uma quantidade grande de trabalhadores,
mas existem aqueles que operam o maquinário. E também nós sabemos, né, que a Conceição já mostrou o exemplo no início do trabalho com a criação de animais. É preciso que haja pessoas, né, que estejam ali na criação dos animais também. Você tem o exemplo do animal doméstico. Então, o animal doméstico ele precisa de atenção. Não é simplesmente você ter o animal, mas você precisa dar atenção. Você precisa alimentar, você precisa dar água no seu animal doméstico. Isso é só um exemplo. Mas aqueles animais que estão naqueles locais que são grandes locais, né? Como por exemplo a boiada, né? Tem funcionários ali que precisam, né, daquele trabalho. E esse trabalho, né, com a produção de carne, a produção de leite, que também eles utilizam o couro, é também utilizado do animal. Esse trabalho chama-se pecuária. Então, assim, são os bois, as vacas, os porcos, são exemplos de animais que essa área ela toma conta, então precisa de alguém que dê atenção, né? Os búfalos e outros animais também. Então, assim, por exemplo, outro trabalho que também existe são os peões, os vaqueiros, os boiadeiros, né? Que são profissionais que também trabalham com animais. Então, assim, a criação do gado também é feita por eles. Então, assim, são animais ou pessoas que trabalham com os animais e essas pessoas, elas precisam ter técnicas de cuidados, técnicas que vão fazer com que aquele animal ele fique bem. Então o animal, ele para servir como alimento, ele tem que ser um animal sadio, um animal bem alimentado. Então ali existem os profissionais que fazem com que aquele animal seja bem cuidado, para que ele possa servir de alimento, né? Servir como alimento. Quando nós vamos comprar a carne no açougue, quando nós vamos comprar a carne no supermercado, entende? Então, assim, são exemplos de profissionais que trabalham para que o alimento chegue bem à nossa mesa. Então nós sabemos que existem propriedades grandes que os animais eles são criados soltos. Então, para que isso aconteça, existem esses profissionais que estão ali cuidando desses animais, né, que se alimentam ali no campo mesmo, com aquela vegetação rasteira. Você lembra que a gente já falou sobre isso nas outras aulas? Então, elas servem de alimento para esses animais que estão soltos. Mas também existem os animais que são criados em áreas que são pequenas, e para isso são lugares que esses animais eles precisam ser alimentados por uma pessoa. Então, assim, há profissionais que também trabalham nesse tipo de serviço. E também nós sabemos que existem aqueles animais que são animais, como é o exemplo da avicultura, que são as aves, né? O trabalho com as aves é a avicultura. Então, assim, há aquele profissional que trabalha cuidando das aves, para que as aves fiquem sadias, precisam ser alimentadas. Então, existe uma pessoa ali colocando aquela quantidade de alimento, e tudo ali é preparado para que o alimento chegue bem e seja um produto saudável na nossa mesa. Também existe a apicultura, que é o trabalho feito com mel, onde também é utilizada a cera. Então, assim, é importante a gente conhecer que existem profissionais que trabalham, né? Olha, você vê o mel, você gosta de mel e você tem o mel ali na sua casa, mas antes de chegar na sua casa, teve a apicultura agindo ali, né? As pessoas que trabalham com isso agiram para o mel chegar até a sua casa. Como também nós temos
o profissional que trabalha cuidando dos animais, não é? Que é o médico dos animais. Quem é ele? O veterinário. Então, esse médico, que é o veterinário dos animais, é ele quem cuida, é ele quem sabe o momento de dar as vacinas nos animais, que os animais, eles também são vacinados. Então, assim, existe uns profissionais por trás, né, cuidando dos animais para que o alimento chegue bem até a nossa casa. Então, assim, também nós conhecemos a alimentação de animais domésticos, por exemplo. Existem as casas de ração. Então, as casas que vendem a ração, elas têm também outro profissional. Então, a ração ela foi industrializada, ela foi feita e chega na casa de ração e a gente vai comprar a ração para o nosso gatinho ou o nosso cachorro. Então, dependendo do animal que você tem em casa, tem uma ração específica. Mas essa ração, ela também passa pelo veterinário. O veterinário também, ele tem acesso e vê a ração, né, que faz bem ao animal. Então, assim, o animal doméstico também, né, a gente tem um animal doméstico, mas por trás existem profissionais que trabalham para o bem-estar do nosso animal doméstico. Então, nós vamos lá na casa de ração, compramos aquele alimento para o nosso animal e o animal ele fica bem, né? Então, assim, existe esse profissional que trabalha exclusivamente cuidando dos animais. Então, assim, até a alimentação é vista pelo veterinário. Não é simplesmente chegar e fazer um alimento qualquer. Não é bem assim que funciona. Então o veterinário ele vem, ele vê qual é o tipo de ração. As rações elas são assim naturais, o mais próximo do natural possível, não é? Não existe certos produtos que venha maltratar o animal. Por exemplo, a indústria trabalha com material orgânico, com matéria orgânica, que faz bem, o produto é natural, para fazer bem ao animal. É muito importante que profissionais estejam por trás, né? A gente não imagina que existe tanta coisa, né? Tantas pessoas envolvidas para o alimento chegar, né? O alimento chegar para o animal ou o alimento chegar à nossa mesa. Agora você pega o seu livro de geografia, abre ele na página 88. Veja lá, 88. Você vai encontrar o trabalho das pessoas e as paisagens, né? Aqui estão já o que nós já vimos, as fotos que nós vimos na aula. Aqui temos também a colheita, um exemplo da colheita manual, e aqui também a colheita de arroz através do maquinário, né? E aqui é, no caso, uma atividade. Passando na página 89, chegamos na página 90, onde vamos ver o trabalho com a criação de animais. Um texto bem legal para você ler e encerra a atividade aqui na página 91, falando sobre esse texto. Então, foi um prazer estar com você em mais uma aula de geografia. Até a próxima.